Olá, oitavo ano! Estamos dando início aí ao nosso terceiro bimestre e nós vamos iniciar esse terceiro bimestre falando sobre métodos contraceptivos, que é uma parte que eu gosto muito de falar com os meus alunos, porque eu acho extremamente necessário. Vocês estão numa fase, numa idade que vocês precisam ter este conhecimento, até para evitar aí uma gravidez indesejada, né? Que acarretaria muitas dores de cabeça, muitos problemas, e uma criança criando uma outra criança, que é o que a gente não quer, né? Nós queremos adultos criando crianças, que é o curso natural aí da coisa, tá bem? Então nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. O que é um método contraceptivo, tá? É um método que vai evitar a concepção, tá? Ou seja, que evita de alguma forma que a fecundação aconteça, que a união dos óvulos com o espermatozoide ocorra e um embrião se forme e uma nova vida seja gerada. Então, são métodos que vão impedir uma futura ou uma possível gravidez, tá? Nós dividimos os métodos contraceptivos conforme a maneira como eles atuam. Então, nós temos métodos contraceptivos hormonais, que são hormônios colocados aí no corpo da mulher, que vão funcionar de uma maneira que vai impedir de alguma forma a ovulação, tá? Ou a chegada do esperma até o óvulo, alguma coisa do tipo. Nós temos os métodos que são considerados barreiras, então é uma barreira física que é colocada ali, que impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. Nós temos os métodos contraceptivos chamados de cirúrgicos. O que são os métodos cirúrgicos? O médico ele vai fazer uma entrada cirúrgica ali, desconectando alguma parte do seu corpo para que o processo inteiro não aconteça, né? E nós temos os métodos sociais e comportamentais, que na verdade não são tão eficazes assim, mas historicamente eles existem e tem pessoas que usam os mesmos até hoje, embora a eficácia deles não seja muito boa, tá? Existem falhas aí. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os métodos sociais e comportamentais, né? Nós temos 3. A tabelinha, né? O coito interrompido e a lavagem vaginal. Gente, o coito interrompido, que é tirar o pênis dentro da vagina antes de ocorrer a ejaculação, ele não funciona porque o homem não libera espermatozoides apenas quando está ejaculando. Pequenas quantidades de espermatozoides são liberadas antes mesmo da ejaculação acontecer e, portanto, uma gravidez ela pode acontecer mesmo que o homem não ejacule dentro da mulher, né? Então, a gente tem que tirar essa coisa de que se eu não ejaculei lá dentro, então não existe a possibilidade de gravidez. Para uma gravidez acontecer, eu preciso apenas de um espermatozoide e um óvulo. Então, se umzinho foi liberado lá dentro, é o suficiente para que essa gravidez aconteça. Então, a probabilidade de uma gravidez acontecer com um coito sendo interrompido, ela é muito grande, tá? A tabelinha, ela até funcionaria se a mulher tiver um ciclo menstrual regulado e se naquele determinado mês ela não tiver nenhum contratempo. Por exemplo, não ficou resfriada, não ficou doente, não precisou tomar algum tipo de medicação que possa desregular ali o ciclo menstrual dela. Porque se desregulou, se ela ficaria fértil bem no meio do ciclo dela, que é de 28 dias, então lá pelo 14º dia, você coloca 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois. Isso pode estar sendo alongado ou reduzido, dependendo do que aquela mulher vivenciou naquele mês. Então, não é algo 100% certo, tá? E a lavagem vaginal é a pior de todas, né? Você teve ali uma relação, os espermatozoides foram liberados, e aí tem mulher que acha que se for lá e lavar internamente a vagina, ela vai impedir a gravidez. Não, não vai. Porque só os espermatozoides que ficaram ali na região, que não conseguiram adentrar o útero, é que vão ser lavados. Os demais que já entraram para dentro do útero não serão afetados. Então a lavagem não irá fazer uma diferença ali, tá? Bem, dentro dos métodos cirúrgicos, nós temos a vasectomia,
que é você amarrar ou cortar e costurar, tá? O epidídimo masculino, que é o canalzinho que liga o testículo ao pênis, impedindo a passagem dos espermatozoides. E no caso da mulher, nós temos a laqueadura, que também será o corte e a costura das trompas da mulher, né? Que é o canal que leva o óvulo até o útero e onde ocorre a fecundação, tá? É nesse canal, o óvulo fica ali esperando o espermatozoide para ocorrer a fecundação. Então, se você cortou e amarrou, o espermatozoide não tem como passar para o lado aonde está o óvulo, e aí isso impede essa fecundação de acontecer, tá? Bem, aí vamos falar um pouquinho sobre as barreiras. As barreiras, você tem o DIU, o diafragma e a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, tá? Bem, camisinha é algo extremamente disseminado, todo mundo conhece. A camisinha feminina, ela tem o mesmo princípio da camisinha masculina, a diferença é que a mulher vai colocar dentro da vagina dela e ela é bem maior e tem um anel bem mais rígido na ponta, que é para ele não entrar para dentro da vagina, tá? Mas é o mesmo princípio, então terá ali uma capinha de um material de borracha, né, de um látex, que vai impedir a passagem do espermatozoide para dentro do útero feminino, tá? O DIU, ele é parecido, ele é um disco rígido de um material de siliconado um pouco mais rígido que a camisinha, mais grosso, e ele é posicionado entre o final da vagina e o começo ali do útero, do colo do útero, e ele vai ficar ali justamente impedindo a passagem do espermatozoide para dentro do útero, tá? Isso é colocado com o ginecologista, tá? E de tempos em tempos precisa fazer uma manutenção para ver se ele não deslocou, se ele não entortou, né? Porque qualquer coisa que tenha acontecido ali, você pode ter a passagem dos espermatozoides acontecendo e aí você não terá a eficácia do método, tá bom? E para finalizar, nós temos o diafragma, que é um dispositivo colocado dentro do útero, então existe uma microcirurgia para ser colocado esse dispositivo. E ele funciona como uma anteninha lá dentro e, na verdade, o que ele faz é não permitir que o embrião que foi formado depois da fecundação, ele não se fixe na parede do útero, tá? Então, o espermatozoide vai entrar, a fecundação vai ocorrer, esse embrião vai se formar e na hora que ele vier caminhando para dentro do útero para poder se fixar na parede do útero da mulher, esse dispositivo vai impedir essa fixação, tá? A gente sabe que às vezes isso não acontece, a criança se fixa no útero e depois ela nasce segurando ela nasce segurando o DIU, gente, tá? Hoje em dia o DIU ele é de um material menos problemático. Um tempo atrás ele era de cobre, e aí esse metal ali ele poderia dilacerar ou decepar algumas partes do corpo da criança, que é extremamente frágil, né, quando tá ali em desenvolvimento, e aí a gente tinha sérios problemas aí acontecendo por conta disso, tá? Hoje ele é feito de um outro material que não causa maiores problemas, mas se ele falhar, uma gravidez vai acontecer e a mulher justamente fez essa microcirurgia para que isso não ocorresse, tá bem? Então tem ali uma porcentagem de falha, não é grande, mas ela pode existir, tá? Bem, e por último vamos falar dos métodos hormonais. Eles são os mais eficientes, o que normalmente não dão problema, a não ser que a mulher fique esquecendo de tomar, né, o anticoncepcional e tal. No entanto, são métodos que podem trazer algum desconforto ou alguns problemas de saúde para a mulher, porque você está injetando alguns hormônios constantemente nessa mulher. Isso pode causar, em alguns casos, obesidade, pode causar, em alguns casos, o aumento do hormônio do estresse na mulher por conta da presença desses hormônios sexuais constantemente, tá? Mas ele é extremamente eficaz, ele realmente evita uma gravidez. Então, quando a gente fala de anticoncepcional, nós podemos ter
Os comprimidos, que são 21 comprimidos tomados por 21 dias, depois você faz uma pausa de 7 dias, ou não, dependendo do que o médico te orientou, tá? Você pode tomar direto. Alguns médicos falam que não há necessidade de fazer a pausa de 7 dias, outros dizem que sim. Aí você vê direitinho com o seu médico como é que ele vai te orientar, mas em suma são 21 comprimidos. Ou então você pode tomar injeções mensais, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou ainda você pode colocar um mini implante por debaixo da pele, e isso vai sendo absorvido aos poucos, e esse implante tem uma durabilidade aí de 6 meses, tá? Até 1 ano, dependendo da quantidade de hormônio que foi implantado, tá bem? Como eu disse, ele é um pouco mais seguro, mas ele pode acarretar alguns problemas aí de saúde para a mulher, inclusive a trombose é um dos problemas que podem ser ocasionados pelo excesso de hormônio no corpo feminino. Algumas mulheres têm algumas reações alérgicas com relação a esses hormônios presentes, enfim, cada corpo é um corpo, vai depender de como o corpo da mulher reage a estes hormônios, tá bem? E para finalizar, dentro dos hormonais nós temos o espermicida, que é um gelzinho que você coloca dentro da vagina. Geralmente você usa o espermicida junto com o diafragma, tá? Que é para garantir aí um sucesso ou uma eficácia maior do diafragma. Então, toda vez que a mulher vai ter uma relação sexual, ela injeta um pouquinho desse creme dentro da vagina. E a função desse creme é matar os espermas, né? Por isso, espermicida, igual inseticida, só que sida significa morte e inseticida, morte de insetos. No caso, espermicida, morte dos espermas. Então, é uma substância hormonal que vai ocasionar a morte dos espermas presentes, dos espermatozoides presentes no esperma masculino, que vai ser ejaculado ali dentro da vagina da mulher. Espero ter tirado aí algumas dúvidas sobre estes métodos, tá? Eu tenho alguns exemplares de camisinha feminina, acho que eu tenho um diafragma aqui em casa também. Eu vou fazer um vídeo depois curtinho, colocando, mostrando pra vocês como eles são, tá? E é isso, gente. Então, até a próxima aula. Fiquem bem. Qualquer dúvida, mandem lá nos canais de comunicação. Beijos, fiquem com Deus.